Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal, onde eu falo sobre finanças, sobre investimentos tanto em renda fixa quanto em renda variável. E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever, dar o like nesse vídeo, compartilhar para fortalecer o canal, beleza? E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou listar para vocês 5 motivos de que você deve priorizar o investimento em fundos imobiliários ao invés de imóveis físicos. E o primeiro, pessoal, é a liquidez, certo? O que seria a liquidez? Liquidez seria a facilidade do investimento, né? A rapidez do investimento que você está fazendo ser convertido em dinheiro para você. Se você tem um investimento e esse investimento é convertido em dinheiro para você de forma rápida, então ele é um investimento que tem uma certa liquidez. No caso dos imóveis físicos, pessoal, se você tem uma casa e você quer vender essa casa mais ou menos no prazo de um mês, não há certeza de que você vá vender essa casa no prazo de um mês, porque não é sempre que as pessoas estão disponíveis a comprar assim, imóveis físicos, principalmente pela valorização que teve aí de uns anos para cá dos imóveis físicos. Então, quando você anuncia que a sua casa está à venda, ela não é vendida da noite para o dia, você não consegue esse dinheiro em 5 dias, em 10 dias. Então ela pode demorar semanas, pode demorar meses, pode demorar anos, fazendo com que o investimento ele não seja tão líquido quanto os fundos imobiliários. Que se você investe em fundos imobiliários e se você quiser resgatar as cotas dos fundos imobiliários, ou seja, você quer resgatar ali o seu dinheiro que você investiu, é só você solicitar o resgate através da corretora que você investe e aí de D mais um, ou seja, no próximo dia útil, o dinheiro já vai estar na sua conta para que você possa resgatar e aí você possa usufruir da forma que você desejar. Então, os fundos imobiliários ele tem uma maior liquidez do que os imóveis físicos, visto que o investimento em fundos imobiliários pode ser convertido em dinheiro de forma bem mais rápida do que os imóveis físicos propriamente dito. Então, para mim, essa é a primeira vantagem de você investir em fundos imobiliários e não em imóveis físicos. E o segundo motivo que você precisa priorizar os fundos imobiliários é em relação à acessibilidade, principalmente para o pequeno investidor. Apenas com R$10, com R$80, com R$70, você já pode comprar cotas de bons fundos imobiliários que têm boa liquidez, fundos imobiliários que têm bons imóveis, que têm bons inquilinos, e aí você já pode estar inserido nesse investimento, nesse ramo, nesse setor do mercado imobiliário. Já no caso, se você fosse comprar uma casa para depois vendê-la e pegar o lucro desse investimento, você teria que ter um bom montante, você teria que ter juntado um bom dinheiro para que você pudesse fazer esse tipo de investimento. Então, casas avaliadas a mais de R$100 mil ou até mesmo um pouco menos que isso, não são todas as pessoas que têm sempre esse dinheiro aí em mãos para fazer esse tipo de investimento. Então, a acessibilidade nesse caso, ela é um ponto positivo para os fundos imobiliários, porque é muito mais acessível para o pequeno investidor comprar cotas de fundos imobiliários, estar dentro desse mercado imobiliário do que se propriamente você comprasse ele um imóvel físico. Então, para mim, é o segundo ponto positivo. E o terceiro ponto positivo, na minha opinião, é a menos burocracia dos fundos imobiliários em relação a imóveis físicos. Quando você for comprar ou até mesmo for vender um imóvel, você vai ter que registrar em cartório, tem toda uma série de documentos que você precisa analisar, até mesmo a burocracia em relação ao comprador, até mesmo a burocracia em relação a outras pendências que esse imóvel possa ter. No caso dos fundos imobiliários, não. É só você abrir conta em uma corretora de forma gratuita e aí você propriamente investe na sua casa, no seu computador, no seu celular, em imóveis, né? Em fundos imobiliários através do home broker. Então não tem burocracia nenhuma. A única burocracia que você vai ter nesse caso é só de abrir a conta em uma corretora e fazer o seu próprio investimento. Muito menos burocrático em relação a imóveis físicos, que aí tem uma série de documentos para você fazer, registrar em cartório, uma série de coisas que você precisa fazer e aí pode gerar complicações para o investidor. Então, para mim, é o terceiro ponto positivo em relação aos fundos imobiliários em comparação aos imóveis físicos. Quarto motivo, na minha opinião, pessoal, em relação à localização. Muitas vezes você pode até ter uma casa, só que às vezes ela não é bem localizada. Isso faz com que o inquilino ele não seja de primeira linha, ele seja de quarta linha mais ou menos. E aí você pode ter problemas com esse inquilino não pode pagar, às vezes, o aluguel ali, pode deixar de pagar 1, 2, 3 meses o aluguel, você vai ter dor de cabeça, você vai ter que ir lá atrás desse inquilino, cobrar o aluguel, isso pode gerar para você um total desconforto. Então, se você tem imóveis bem localizados, a chance de você ter inquilinos de primeira linha é muito maior. Se você tem uma casa, você tem um apartamento, né, e você quer alugar, só que ele não tem uma boa localização, então você vai ter que ser bem mais criterioso para alugar esse imóvel,
para saber de fato quem é esse inquilino em relação ao seu trabalho, se é de confiança, se ele vai ter essa constância em pagar todos os aluguéis ou não. Já diferente dos fundos imobiliários, você tem acesso a imóveis que são de primeira linha, que tem imóveis bem mais localizados do que até mesmo se você tivesse uma casa própria, um apartamento próprio para alugar. Você vê que tem vários fundos imobiliários e galpões logísticos, lajes corporativas, que você pode investir, que são localizados nas principais avenidas de vários estados, de várias cidades, na Avenida Paulista, até mesmo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que são bem localizados, que são localizados em regiões centrais. Então, a chance desses inquilinos serem de primeira linha é muito maior do que se você fosse alugar, se você tivesse um imóvel em um local bem menos visado, que aí você poderia ter problema sim com esse inquilino. E o quinto motivo, na minha opinião, é em relação aos próprios inquilinos. Se você for pegar aí o próprio XPLG 11, por exemplo, que tem várias propriedades, vários galpões logísticos que são locados para grandes empresas como Leroy Merlin, como o Grupo Pão de Açúcar, como Lojas Renner, perceba que são inquilinos de primeira linha, são grandes empresas. Então, a chance desses inquilinos eles deixarem de pagar o aluguel, eles ficarem inadimplentes, é muito menor do que se você tivesse aí uma casa mal localizada e aí um inquilino ele pudesse dar muita dor de cabeça para você. Então, além dos fundos imobiliários, dá a chance para você ter imóveis bem localizados, imóveis de primeira linha, também inquilinos de primeira linha, para você ficar tranquilo quando você for fazer os seus investimentos, certo? Então, para mim, esses são os 5 motivos de que vale mais a pena você priorizar os fundos imobiliários do que em relação aos imóveis físicos. A liquidez, a acessibilidade, a menor burocracia, as melhores localizações e os melhores inquilinos. E eu poderia colocar o 6º motivo, os melhores imóveis também. Vários galpões logísticos, vários lajes corporativas aí que você poderia investir, que são de primeira linha, que são locados também para inquilinos de primeira linha. Até já para um investidor que é iniciante, ele não se preocupar tanto em relação a se você tivesse um imóvel físico ali, de estar direto em contato com o inquilino, que muitas vezes é inadimplente e aí podendo gerar dor de cabeça para você, certo? Então, esses foram 6 motivos de fato, né? Falei 5 motivos, mas citei aqui 6 motivos de fato para você. E pessoal, e você? Prefere o quê? Prefere imóveis físicos? Prefere fundos imobiliários? Quais fundos imobiliários você tem? Deixa aqui nos comentários que eu respondo a todos também. E qualquer dúvida pode falar também, certo? Então pessoal, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.